Muito bom dia para você que está começando o dia, se preparando aí para suas atividades. Nós estamos iniciando o programa Meditações Ponto de Partida. O nosso objetivo aqui é sempre trazer uma mensagem da Bíblia para você, para que você possa começar bem o seu dia. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus sabe o que é melhor para nós. Sabe aquele carro que você compra novo e que tem um manual de instrução ali do proprietário no porta-luva? Pois é, a Bíblia é como esse manual. Deus é o Criador e Ele traz algumas orientações para que a gente possa viver bem. Assim como você tem um manual para que o seu carro, seu motor possa funcionar tudo direitinho, assim também é a Bíblia. Nós estamos nessa temporada falando um pouquinho sobre os Salmos e nós estamos então durante todas as manhãs meditando em um dos Salmos. E lembrando a você que nos domingos a gente amplia um pouquinho o leque, estudando então um pouquinho mais temas da Bíblia às 8 horas da manhã, num programa um pouquinho diferente, meditações também, ponto de partida, ou melhor, ponto de partida, digo melhor, não meditações, porque meditações é de segunda a sexta, mas um programa de debate que também leva o nome, não é? Ponto de partida, onde você pode conhecer um pouquinho mais e se aprofundar um pouco mais na Bíblia. Vamos ao Salmo de hoje? O Salmo de hoje é o Salmo 37. Pegue a sua Bíblia se você tem condição ou ouça aí a leitura que vou fazer. O Salmo 37, o verso 4 e o verso 5 diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse texto ele foi dito aqui, ele foi mencionado no contexto onde Davi estava se irritando com algumas pessoas que estavam se dando bem, entre aspas, na vida. Se você vê o verso 1, diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores. É interessante que às vezes a gente fica chateado porque pessoas que fazem coisas erradas parece que têm sucesso. Mas esse é um sucesso aparente e momentâneo. E é nesse contexto que essas palavras do agrada-te do Senhor ou do entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, é que são então mencionadas. Eu gostaria que você parasse para refletir um pouquinho nessa questão de colocar Deus como prioridade. Essa é a ideia deste salmo. O salmo está dizendo assim: agrada-te do Senhor, ou seja, faça a vontade de Deus. E qual é a promessa? A promessa é: e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Eu gosto muito dessa ideia de colocar Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus 6,33 a gente encontra a mesma ideia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. É a mesma ideia. Nós encontramos, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 16, a mesma ideia que diz assim, verso 3, entrega suas obras ao Senhor e o que você fez ou o que você tem planejado se realizará, digo melhor. Interessante que Deus ele espera que eu e você coloquemos Ele no centro. Eu gosto de estudar o Antigo Testamento e quando a gente estuda a história dos judeus, teve um período que eles viveram no deserto. Logo depois que eles saíram do Egito, eles viveram cerca de 400 anos no Egito, diz a história, como escravos ali. E talvez muitas das construções que hoje nós conhecemos no Egito tiveram a mão de obra desses judeus. Mas em algum momento Deus os libertou através de Moisés. E interessante que uma das coisas que me chama a atenção é que quando eles viveram no deserto, existia o tabernáculo, que era o lugar que Deus se manifestava ali. E você pode encontrar essa história nos 5 primeiros livros da Bíblia. E interessante de que o tabernáculo foi colocado exatamente no centro do acampamento. Números 2 mostra isso. Por que será que o tabernáculo, que era o lugar que Deus se manifestava, o lugar que eles adoravam a Deus, que eles pediam perdão dos pecados, estava no centro do acampamento? Porque para Deus é muito importante que eu e você coloquemos Ele, a pessoa dele, como sendo o centro. Às vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa vontade. Talvez eu estou falando para alguém aqui que precisa tomar uma decisão ao lado de Deus. E talvez você vai ter que abrir mão do trabalho. Talvez você vai ter que abrir mão do estudo. Talvez você vai ter que abrir mão de desejos pessoais. Mas isso não vai ficar sem uma recompensa. E esse é o ponto. Olha o que diz o salmista: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é tão bom que quando a gente reconhece de que Ele é o centro, Ele diz assim, tá bom,
como recompensa, como uma forma de mostrar que eu te amo, eu vou fazer alguns agrados em você. E o verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a promessa desse dia. Deus está dizendo assim, seja meu amigo, me coloque como sendo prioridade e eu não vou te decepcionar. Deus é maravilhoso e a experiência de Davi é retratada nisso. Davi, ele colocou Deus em primeiro lugar. Diante dos seus acertos e erros, ele foi considerado um homem muito amigo, um conhecedor desse Deus maravilhoso, porque tinha ele como sendo o centro de sua vida. Você quer saber um pouco mais desse Deus maravilhoso? Você quer se aprofundar um pouco mais na palavra desse Deus que está ao nosso lado e que está bem pertinho de nós? Você pode pedir aí essa revista que está aí nesse QR Code, que está aí no canto da sua tela, você pode apontar o seu dispositivo, o seu celular, e nós enviaremos então para você gratuitamente e você vai conhecer um pouquinho mais de outros temas que nós temos estudado aqui no Meditações Ponto de Partida e também no programa de domingo Ponto de Partida. Que Deus possa te abençoar e que você possa fazer a escolha certa, porque se não entregarmos o nosso caminho ao Senhor, Ele vai fazer tudo o mais que nós precisamos. E lembre-se, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.